A graça e a paz do Senhor Jesus a todos vocês que estão aí conosco. Uma feliz Páscoa para todos vocês. Muito obrigado pelo carinho. Você, independente de ser evangélico, você talvez que é católico, é espírita, independente do seu credo, que está aí conosco, muito obrigado pela sua presença. Lembrando que hoje nós estamos aqui no dia 4 de abril de 2021. Hoje também no final teremos a Santa Ceia. Você que está apto para tomar a ceia, que você providencie o pão, o suco de uva. No final estaremos participando da ceia do Senhor. E eu quero parabenizar, porque tem bastante pessoas completando mais um ano de vida. Aqui o Daniel Moura, parabéns para você, Daniel, feliz aniversário, Deus abençoe sua vida, sua família. A Kelly Cristina também, Deus abençoe, feliz aniversário. Rodrigo Nubiato também, que está completando mais um ano de vida. Leonardo Roberto, Deus abençoe, e todos que estão completando mais um dia de vida. Ontem foi aniversário do meu sobrinho, o João Vitor. Parabéns para você também, João, completou mais um ano de vida. É o pequeno João Vitor, Deus abençoe. Nós vamos orar agora e depois estaremos louvando ao Senhor. A nossa irmã Ângela estará neste momento orando com vocês. Vamos clamar ao Senhor enquanto vou estar compartilhando este culto. A graça e a paz, amados. Pai amado, Pai querido, neste momento, Senhor, entramos na Tua santa e preciosíssima presença, Pai, para Te louvar, para Te engrandecer, Senhor, dizer que Te amamos, que necessitamos de Ti, Senhor, mais que o próprio ar que respiramos, Senhor. Que neste culto, Senhor, que nós celebramos a família e que hoje, Pai, celebramos a ressurreição, Pai. Que o Senhor possa estar, Senhor, entrando em nossas vidas, do alto da nossa cabeça à planta dos nossos pés, Senhor, tocando, Senhor, curando, restaurando, Senhor, e transformando as nossas vidas, Senhor. Que ao participar hoje, Senhor, do Teu corpo e do Teu sangue, Senhor, que todas as enfermidades, Senhor, possam ser expulsas, Pai. Que os nossos corações atribulados, Senhor, possam ver paz. Que a nossa família possa, Senhor, ser regenerada, Senhor, na Tua presença, Pai. Que este momento, Senhor, da Tua palavra seja um momento, Senhor, que estejamos totalmente, Senhor, com o nosso coração ligado aos céus. Que seja totalmente ligado, Senhor, no Senhor. Que não se desviamos, Senhor, a nossa atenção neste momento. Que essa palavra que vai ser, Senhor, pregada hoje, Senhor, possa entrar nos quatro cantos do mundo, Senhor. Que possa estar restaurando, Senhor, cada casa, cada lar, Senhor. Que possa estar fortalecendo aquele que está abatido, Senhor. Que possa, meu Pai, estar curando, tirando o Senhor da cova, verdadeiramente, Senhor. Este é um momento especial nas nossas vidas, Pai. O momento que nos entregamos a Ti, que nos arrependemos, Senhor, dos nossos pecados, Senhor. Que Te pedimos, Senhor, a Tua permissão, Senhor, para estar totalmente na Tua presença, Pai. Receba o nosso coração, Senhor, nas Tuas mãos nesta manhã. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, Pai. Recebe totalmente, Senhor, o nosso ser nas Tuas mãos nesta manhã, Senhor. Nos colocamos por completo, Pai. Que a Tua palavra possa estar, Senhor, vindo sobre as nossas vidas, Senhor, nesta manhã. E que possamos mais e mais estar forte na Tua presença. Não permita se nos desviamos, nem para a direita e nem para a esquerda, mas somente, Senhor, na Tua presença, Pai. Queremos mais e mais de Ti, Senhor. Queremos mais e mais da Tua unção. Queremos mais e mais do Teu poder, da Tua glória, Senhor, da manifestação do Teu poder nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Nós vamos louvar ao Senhor neste momento, lembrando que hoje nós estamos celebrando a Páscoa. E a Páscoa, nós vamos inclusive falar sobre ela daqui a pouquinho. E gostaria que você estivesse atento àquilo que Deus tem para o seu coração, para o meu coração. Compartilhe este culto, para que vidas também sejam abençoadas, vidas sejam curadas, restauradas, em nome de Jesus. Nós vamos louvar ao Senhor. Só vou dar uma ajeitadinha nesse microfone abençoado, para nós podermos cantar e adorar ao Senhor. Seja bendito Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Seja bendito seu sangue,
lavado com roupas que dão salvação. Os pecadores remidos que perante seu Deus hoje estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós, que Jesus por nós suportou. Ó quão profundas, ó quão profundas achar, que nos provam quanto Ele amou. Eis estas chagas, pureza para o mais torpe pecador, pois que mais alto que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Cante alvo, alvo mais que a neve, branco mais que a neve, branco mais que a neve. Sim, neste sangue, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessar e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, tu não somente perdoa, purificas também, ó Jesus. Sim, é de todo pecado, que maravilha desse amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Mais uma vez, alvo, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei, mais alvo que a neve serei, mais alvo que a neve serei. Quero que você feche seus olhos.
Pai amado, Pai bendito, na autoridade que há no nome de Jesus, nós apresentamos diante do Senhor neste momento, cada lar, cada família. Nós sabemos que há poder no sangue de Jesus, este sangue que foi vertido na cruz, que nos purifica de todo pecado. Esse sangue, Deus, que tem poder, o diabo não pode chegar e nem tocar. Então nos cubra com teu sangue. Primeiramente pedimos perdão pelos nossos pecados. A tua palavra diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Hoje é a Santa Ceia, Senhor, para que todos possamos tomar a Santa Ceia dignamente, através do arrependimento, através da confissão. Muitas vezes pensamentos que foram, ó Deus, que agiu, Senhor, que fora dos teus planos, venha limpar os pensamentos, os corações, ó Deus, que estão aí muitas vezes com mágoa, com ressentimento. Deus, que haja perdão, que cada um possa perdoar aquele que lhe ofendeu. Ó Deus, tira do coração daqueles que também têm contra nós o mal. Livra-nos, Senhor, da maldade, da opressão do inimigo. E nós colocamos agora diante do Senhor aqueles que estão aí necessitados dos nossos clamores, ó Pai. Eu coloco a vida do nosso irmão Alberto. Deus, visita-o lá naquela UTI neste momento. Deus, manda anjos lá onde está o Alberto. Assopra a vida, assopra o teu fôlego de vida sobre o Alberto, Senhor, nos seus pulmões. Ó Deus, direciona o médico como que deve agir, ó Deus, nessa situação, medicamento, e que em nome de Jesus não fique nenhuma sequela. Todo espírito de morte na vida do Alberto nós repreendemos agora e ordenamos que saia em nome de Jesus. Deus, entra ali naquela UTI, socorrendo não somente o Alberto, mas todos que estão ali, Senhor, entubados, tanto aqui na Santa Casa, como também na Unimed, tanto os hospitais no Brasil, no mundo. Deus, socorre, em nome de Jesus, faça milagres acontecer. Deus, olha a vida da Beth, restaura ela também por completo, cura ela completamente, em nome de Jesus. Eu coloco a vida da Aline Chapinotti, que está lá internada também, que aos olhos humanos, Senhor, parece impossível acontecer um milagre ali, mas Tu és o Deus Todo-Poderoso. Alcança a Aline Chapinotti, o pastor Chapinotti, ó Deus, alcança, Senhor, em nome de Jesus, a Geni, toda a família ali, Senhor, com a Tua graça. Eu coloco a Meire Rodrigues, eu coloco a Camila Costa, o Adilson Fernandes, em nome de Jesus, a Cláudia, a Eurides, Senhor, e todos aqueles que precisam do Teu agir. Venha com Teu poder curador, visita cada médico, cada enfermeiro, cada um que está na frente da batalha, cada pessoa, Senhor, que necessita do Teu milagre na área financeira, na despensa que está vazia. Deus, socorre, em nome de Jesus. Toda enfermidade, todo mal saia, em nome do Senhor Jesus. Seja uma manhã de milagres para a Tua glória, em nome de Jesus, amém e amém. Nós iremos já entrar na palavra direto, viu, meu irmão? A questão da oferta, do dízimo, como diz o outro, você já sabe o que tem que ser feito, você sabe a necessidade da igreja. Então, se você quiser ofertar, dizimar, você mesmo vai fazer, porque eu creio que a gente não precisa ficar aqui implorando. Cada um sabe o seu dever, cada um sabe a obediência ao Senhor. Então nós vamos entrar direto na palavra, e eu tenho a certeza que o Espírito Santo vai abençoar. Uma outra coisa importante eu quero já passar para os irmãos. Ontem foi decidido pelo ministro que as igrejas poderão estar aí diante das situações sem aglomerações, da maneira que a gente estava fazendo, poderão ser abertas. Mas orando de ontem para hoje, conversando com os irmãos que estão aqui, nós decidimos ainda não voltar. Então nós não iremos voltar até passar todo esse pico que nós estamos vendo aí de pessoas que estão acometidas com Covid. Então vamos esperar mais um pouquinho, se Deus quiser as vacinas vão estar chegando e a gente vai voltar mais tranquilo, em nome de Jesus. Enquanto isso, os nossos cultos apenas online, amém? Então nós vamos trazer a palavra de hoje, e a palavra que eu quero ministrar para vocês hoje é sobre esse assunto, sobre hoje a Páscoa. Hoje nós falamos, inclusive sexta-feira, se você não assistiu, que você assista, está lá gravado,
na nossa página, tanto no Facebook como também no YouTube, Igreja Batista Eulam, nosso site www.igrejabatistaeulam.com.br, que você possa entrar lá em cada uma delas, curtir e se inscrever, e ali você vai encontrar a pregação que falamos na sexta-feira sobre a questão da paixão de Cristo. E hoje nós vamos falar sobre a Páscoa, o verdadeiro sentido desta festa. Muitos celebram hoje a Páscoa, a morte e a ressurreição de Cristo. Outros, de alguma forma, estão celebrando aí, pensando no coelhinho da Páscoa, não é verdade? Aí tem o cordeiro, tem o coelhinho, tem gente que já ganhou chocolate, que já vai dar chocolate, já deu chocolate, e chocolate é muito bom, né? Ah, maravilha, é muito gostoso poder ter um pouquinho aí desse chocolate. E as crianças se lambuzam no dia de hoje. Ah, quantas crianças vão comer chocolate até dizer chega. Mas é importante sabermos que o tão esperado ovo de chocolate, o coelhinho da Páscoa, tão aguardado por muitos, em nada se associa com o verdadeiro significado da Páscoa. Então você que muitas vezes associa aí o coelhinho, o ovo da Páscoa, o chocolate, não tem nada a ver com a Páscoa. Posso dizer, pastor, então não posso comer chocolate? Não, você pode, a única coisa é realmente você saber diferenciar. Uma coisa, outra coisa. Saber diferenciar um do outro. Então vamos lá. Essa colocação de chocolate e coelho está totalmente equivocada em relação ao que a Páscoa realmente é e o que ela significa. Lembrando que o chocolate no dia de hoje nada mais é do que comércio, não é verdade? Assim como na sexta-feira da paixão, comer bacalhau, o que é? Comércio, porque nós vamos ver na Bíblia que não se comia peixe, e sim era um cordeiro assado no fogo. Então não era o peixe, tudo isso foi um meio que foi implantado e inclusive chega nessa época tanto o ovo de Páscoa, o chocolate fica lá um preço absurdo, como também o bacalhau, que usa-se muito, fica muito caro. Tudo isso é um meio de comércio. Um de vós não tem parte comigo. Aqui nós temos o desenho de Jesus na ceia, e ali ele está dizendo, um de vós não tem parte comigo. É claro que seria Judas, mas aqui também temos um intruso. Quem que é esse? O coelhinho da Páscoa. Ele está ali assobiando, disfarçando. Não é comigo, mas realmente é ele que não deve estar ali na Páscoa. Vamos entender um pouquinho sobre a Páscoa. A Páscoa tem o seu início com o propósito de Deus para a libertação do seu povo. Lembrando que a Páscoa foi bem antes de Jesus, ainda que nós colocamos a morte, a ressurreição de Jesus, Jesus celebra a Páscoa. Então, se ele celebrou a Páscoa existiu bem antes de Cristo, e muito bem antes, na época ainda lá do povo de Israel, quando estava cativo no Egito, e Deus levantou um homem chamado Moisés para libertar esse povo. Então vamos aqui, a Páscoa tem o seu início com o propósito de Deus para a libertação do seu povo, os hebreus, quando se encontravam cativos no Egito, por um período que já completava 430 anos, está lá em Êxodo 12:40. Você imagina você ser prisioneiro durante 430 anos? E era isso que estava acontecendo com o povo hebreu. Lembrando que Deus chama um homem, lá em Gênesis 12, de Abraão, e de Abraão Deus então faz dele uma promessa, que dele viria uma grande nação. De Abraão veio então Isaque, o filho da promessa. Isaque depois veio Esaú e Jacó agora ele tem os 12 filhos, que podemos assim dizer, que se tornaram a nação de Israel. Mas lembrando que de Jacó, agora José, ele se torna governador do Egito e todos vão ficar no Egito. Mas quando morre o próprio faraó e o povo de Israel está lá e se multiplica, vem outro faraó e agora diz, olha, está se multiplicando muito esses hebreus e daqui a pouco eles vão tomar o nosso lugar. Então vamos oprimir eles. E eles então começam a ser oprimidos e muitos deles se tornam escravos. E a Bíblia nos relata que isso durou 430 anos de sofrimento. Devido ao sofrimento pela escravidão,
Deus ouve o clamor do seu povo. Aí o povo começa a clamar. É o que está acontecendo hoje no mundo inteiro em relação à Covid, diante dessa pandemia. O povo, de alguma forma, está entendendo que ou clama ou perece. Não tem outro caminho, é o clamor. E esse clamor chegou diante de Deus. E ele prepara um homem chamado Moisés. Quem não ouviu falar de Moisés? O grande libertador, o Moisés que orou e o mar se abriu. Para usá-lo como instrumento seu, para realizar essa libertação, demonstrando em tudo o seu colorido poder nas terras do Egito. Vamos lá agora. Quando Deus envia Moisés a Faraó, então Deus agora chama Moisés e fala: você vai libertar o meu povo, você vai até a Faraó e vai dizer o que eu colocar na tua boca. E Deus então envia Moisés a Faraó, pedindo-lhe que liberasse os hebreus para que fossem embora. O coração de Faraó é endurecido ao ponto de negar o pedido. Faraó diz: não vou fazer isso. Ele se achava-se Deus. Por isso Deus envia as 10 pragas. Quem já não ouviu falar das 10 pragas enviadas sobre o Egito? E nós temos a primeira praga, que está lá no capítulo 7 de Êxodo, capítulo 7. Diz assim: o sangue foi a primeira praga. O Nilo e todo ajuntamento de águas no Egito se tornaram em sangue, mas o faraó não deixou os israelitas irem. Então os israelitas não conseguiram ir. As rãs, não sei se está conseguindo pegar aí direitinho, né? As rãs, capítulo 7, do 25 e do 8 ao 15. Rãs cobriram as terras do Egito. O faraó prometeu deixar Israel partir, mas mudou de ideia. Então quando veio as rãs, o faraó até falou: tá bom, vou deixar esse povo ir. Mas depois que as rãs foram embora, que Moisés orava, vinha as pragas, depois ele orava, as pragas iam embora. Olha o poder da oração. E quando agora as rãs foram embora, ele decide, muda de ideia e não libera o povo de Israel. Depois, logo em seguida, é a terceira praga dos piolhos. Quem já teve piolho aí? Terrível, não é verdade? Capítulo 8, 16 ao 19. O pó da terra se tornou em piolhos, os quais cobriram pessoas e animais no Egito, mas o faraó não deixou os israelitas irem. Mesmo assim, eles não deixam. Depois veio a praga das moscas. Nós sabemos que as mulheres amam as moscas, principalmente quando vai fazer a comida, não é verdade? E vem aquelas moscas, elas ficam desesperadas. Imagina a praga de mosca que veio ali no Egito, capítulo 8, do 20 ao 32. Moscas encheram as casas na terra do Egito. O faraó prometeu deixar os israelitas irem, mas mudou de ideia. Depois veio a outra praga, a pestilência. Capítulo 9, do 1 ao 7. Todo o gado dos egípcios morreu, mas o faraó não deixou os israelitas partirem. Você vê que o coração de faraó endurecido. Depois veio a sexta praga, as úlceras. Capítulo 9, do 8 ao 12. Úlceras apareceram na pele dos egípcios e seus animais, mas o faraó não deixou os israelitas partirem. Depois, a outra praga do granizo, capítulo 9, do 13 ao 35. Chuva de granizo caiu sobre tudo nos campos, homens, animais e plantas. O faraó clamou por perdão e prometeu deixar os israelitas irem, mas mudou de ideia. A outra praga, os gafanhotos, capítulo 10, do 1 ao 20. Gafanhotos devoraram todas as árvores e plantas da terra do Egito. O faraó clamou por perdão, mas não deixou os israelitas irem. Agora, a nona praga, a escuridão, capítulo 10, do 21 ao 29. A escuridão cobriu a terra do Egito por 3 dias. Imagina, o sol deixar de dar o seu brilho por 3 dias, tudo escuro. Hoje nós temos a iluminação, mas naquela época nem isso não tinha. O faraó prometeu deixar os israelitas irem, mas mudou de ideia. E a última praga, a 10ª, foi primogênitos, capítulo 11, do 1 ao 10, do 12, do 29 ao 32. Todo filho primogênito na terra do Egito morreu. O faraó finalmente deixou os israelitas partirem, mas mudou de ideia e os perseguiu até o Mar Vermelho. E ali nós sabemos que foi o fim de todo o exército de Faraó e toda a sua prepotência, porque o mar se fecha depois que o povo de Israel passa, porque o mar se abre, mas o povo de Israel passou com Moisés, e quando o próprio Faraó
né, manda o seu exército perseguir, agora as águas voltam e todo o exército é ali destruído. Mas, no entanto, é na 10ª praga que tudo acontece, a libertação e a realização da Páscoa. Por que eu estava falando para vocês desde o princípio das pragas, do que aconteceu, do chamado de Abraão e tudo mais? Porque a Páscoa a gente só vai poder entender elas quando se fala da última praga. E para que você entenda, Êxodo 12, versículo 3, falai a toda a congregação. Deus chega para Moisés na última praga e dá essa direção: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10º dia desse mês tomará cada um para si um cordeiro. Presta bem atenção, um cordeiro. Segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Todas as famílias precisavam de um cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem defeito. Então não poderia ser aquele animal com defeito, machucado, ou muitas vezes com a perna faltando, né, com ferida. Não, teria que ser perfeito, não poderia ter nenhum defeito. Não somente isso, deveria ser macho, não poderia ser fêmea. Deveria ser macho. De 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E toda a assembleia da congregação de Israel o matará à tardinha. Preste atenção nesses detalhes. Tem que ser um cordeiro, tem que ser para toda a família, tem que ser macho, não pode ser fêmea, tem que ser sacrificado na parte da tarde, não poderia ser sacrificado na parte da manhã, ou seja, morto à tardinha. Tomarão do sangue e poloão em ambos os umbrais. Então aqui, uns umbrais e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Então todas as casas deveriam ser colocados ali o sangue daquele cordeiro, tanto nos umbrais como nas vergas, e diz o seguinte: e naquela noite comerão a carne assada ao fogo. Lembra que eu disse para vocês, naquela questão de comer peixe na sexta-feira? É pecado comer peixe? Não, pode comer à vontade. Você tem recurso até para comprar um bacalhau, que é bem caro, pode comprar. Mas não é obrigatório, não está na Bíblia. Não é pecado você deixar de comer o peixe. E também não é pecado você comer nada assado. Quando eu me converti, eu li a palavra, a Bíblia fala assim: conhecereis a verdade vos libertará. Eu vi que pode-se comer na sexta-feira da paixão carne assada, pode fazer churrasco. Aonde que está dizendo que não pode? Na Bíblia. Então nós temos que tomar cuidado, aprendemos muitas vezes errado. Ah, meu pai, minha mãe me passou assim. Passou errado, leia a Bíblia. A palavra de Deus, ela é a palavra revelada. Então nós temos que ficar com ela. Então voltando. Naquela noite comerão a carne assada ao fogo com pães ázimos. O que é o pães ázimos? O pão sem fermento. Não poderia ser colocado fermento no pão. E com ervas amargosas a comerão. Você vê que não é para comer com chocolate. Não é o coelhinho ali, o ovo da Páscoa. Não, era ervas amargas. Por quê? Representaria ali para lembrança do tempo que o povo de Israel ficou como cativo, até mesmo como prisioneiros, escravos. O tempo estando amargos, eles deveriam comer para lembrar disso. Êxodo 12, 9. Não comereis dele cru, nem cozido em água, mas sim assado ao fogo. Está vendo? Não poderia ser comido o cordeiro de maneira nenhuma sem ser assado. Não poderia ser cozido, teria que ser assado ao fogo, churrasco mesmo. A sua cabeça com as suas pernas e com a sua fressura, nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimá-lo-ei no fogo. Então aquele cordeiro, que pegaria o sangue dele, colocaria nas portas, nos umbrais e tal, deveria ser comido pela família. Todos deveriam comer ele assado, e não poderia ser quebrado nenhum osso. Preste bem atenção nesse detalhe, não poderia ser quebrado nem um osso. Voltando, assim pois o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Olha aqui,
Está dizendo que esta é a Páscoa do Senhor. Então a Páscoa é bem antes de Cristo. Por isso que Jesus celebra a Páscoa. Então o que é a Páscoa? É celebrar o quê? Comendo pães ázimos, comendo também ervas amargas e o cordeiro assado no fogo. Era isso que era para ser feito, algo perpétuo, né, a todas as gerações, inclusive até quando chegou em Cristo. Para você entender um pouquinho, olha aqui, ó. Na Páscoa, os pães asmos, lembrando a urgência com que saíram do Egito, então lembrando que o pão deveria ser sem fermento, porque o povo teria que sair, teria que ter comida. Se colocasse fermento, a gente sabe que o pão estraga. Então, o pão sem fermento, ainda que ele não fique gostoso, mas você teria comida. Ervas amargas, lembrando a amargura e a aflição da escravidão. Foi o tempo que eles passaram. E o cordeiro pascual, lembrando a proteção contra o anjo da morte, porque todo aquele que tinha ali nas portas o sangue, o anjo da morte passou e ninguém que estava ali morreu. Essa era a proteção. Antes disso, acho que a gente, deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. Cingido os lombos, olha que interessante, ó. Como que eles deveriam comer essa Páscoa? Deveria cingir os lombos. E um exemplo disso, porque o povo judeu, principalmente até na época de Jesus também, eles vestiam os homens como se fosse um vestido. E se eles fossem sair dali com essas roupas, seria muito difícil para eles andarem. Então, cingindo os lombos, você pegando essa roupa e fazendo dela como se fosse um short, tá vendo? Não sei se você consegue ver aí, porque ficaria mais fácil para as pessoas caminharem, andarem, porque teriam que fazer isso rapidamente. Então, prática de unir as pontas da túnica e prendê-la ao cinto para realizar trabalhos físicos. Precisavam segurar a roupa e prendê-la com um cinturão. Só assim poderiam movimentar-se livremente. Era o que Deus estava dizendo, é assim que vocês vão estar comendo esta Páscoa, porque seria algo muito rápido a saída deles. A palavra Páscoa vem do hebraico, de Pessá. É isso mesmo, a palavra hebraica Pessá, que significa passar por cima, saltar por cima. Então, realmente, a palavra Páscoa no hebraico, Pessá. Então, foi isso que aconteceu com a última praga, o anjo da morte passou por cima daqueles que estavam debaixo do sangue. Lembrando também que a palavra grega, Pásca, que é o sacrifício pascal, referindo-se ao cordeiro pascal. Então, é diferente. A Páscoa, no hebraico, está se falando passar por cima. Já no grego, Pásca, está falando agora do cordeiro pascal. Vamos ali agora. A mesma palavra hebraica se encontra no texto de Êxodo 12, 23, que diz: porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará. Lembra a palavra? Pessá? Passará. Tá? O Senhor àquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. A sua tradução vem realmente da ideia de Deus poupar os seus filhos da destruição dos primogênitos, resultando assim na libertação da escravidão do Egito. Então foi isso que aconteceu. Na última praga, o anjo passou, aquele que não tinha o sangue foi morto, inclusive o filho do faraó foi morto, ainda que ele tinha toda a segurança, todo o aparato, mas o anjo da morte passou ali, não tinha o sangue e morreu. Mas aqueles que tinham o sinal do sangue, estavam ali guardados, o anjo passou por cima e foram protegidos, e eles saíram de lá agora livres. Oh, aleluia! Saíram livres. Deus estava dando a libertação para o povo de Israel. Deus estava livrando eles daquela escravidão. A partir de então, os israelitas deveriam celebrar a Páscoa anualmente, para trazerem à memória o que Deus havia feito por eles no Egito, como o Senhor, pelo seu poder, os libertou. Agora era uma ordenança, Deus tinha dito: olha, vocês vão fazer isso perpetuamente, de geração em geração deve-se celebrar a Páscoa. E o povo de Israel até hoje celebra a Páscoa,
Só para você entender o seguinte, o calendário de Israel é diferente do calendário que nós usamos nos dias de hoje. Por isso que muitas vezes o calendário de Israel, a Páscoa de Israel, não bate com a nossa Páscoa. Raras vezes que coincide de estar batendo mesmo na mesma data. É isso que a gente precisa entender. Vamos lá agora. Contudo, a Páscoa não tem o seu significado tão somente no Antigo Testamento. Ela tem a sua realização também no Novo Testamento. No entanto, agora com o propósito de uma libertação espiritual, e não física, como na ocasião do Egito, mas sim da escravidão do pecado. Então, no Novo Testamento, agora muda o contexto. Lá no Velho Testamento, a Páscoa está se referindo à libertação da escravidão. O povo que estava escravo saiu da escravidão, lá do Egito. Mas agora, hoje, no Novo Testamento, a nossa Páscoa se refere o quê? À libertação também, mas a libertação espiritual. Nós éramos escravos do pecado, escravos de Satanás, mas nós somos livres hoje. Então, nós temos até um louvor que nós falamos, né? Eu sou livre. Realmente, nós somos livres em Jesus e adoradores, porque Cristo nos libertou. Êxodo 12:14. E este dia vos será por memorial, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Através das vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. Por isso que nós celebramos até os dias de hoje a Páscoa. E no lugar da Páscoa nós introduzimos o que? Jesus introduziu a ceia do Senhor. Por isso que hoje nós vamos participar da ceia do Senhor. E vamos aqui agora. O que precisamos entender é que agora o Cordeiro Pascal é o próprio Deus encarnado. Deus se fazendo homem. E agora ele se fazendo homem, ele também é representado como o próprio Deus encarnado, o Cordeiro Pascal. Jesus é o Cordeiro de Deus. Olha aqui, é o próprio Cristo, Jesus, que foi oferecido para a libertação da condenação do pecado. Não foi por um acaso que João Batista disse a respeito de Jesus em João 1:29. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus era aquele Cordeiro que Deus tinha dado ordenança a Moisés para que o povo, nas famílias, deveriam sacrificar. Lembra que eu falei para vocês não esquecerem que deveria ser um cordeiro, não poderia ter nenhum defeito. Jesus não poderia ter nenhum pecado, a ponto que o próprio Pilatos lava as mãos e diz: eu não vejo nele mal algum, não vejo nenhum erro nele. Então ele é inocente. Deveria ser macho, ou seja, Deus se fazendo homem, Jesus homem. Deveria ser sacrificado na parte da tarde, Jesus às 3 horas da tarde, quando ele morre. Tudo isso estava se falando de Jesus, o Cordeiro de Deus. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus nos livra da condenação eterna. O sangue de Jesus nos livra de irmos para o inferno. Olha que coisa linda! A Páscoa, o que realmente representa para nós cristãos nos dias de hoje. Hoje nós não precisamos comer ervas amargas, hoje nós não precisamos comer pães asmos, hoje nós não precisamos sacrificar cordeiro, não precisamos comer peixe como penitência, não. Nós temos que entender que Jesus é o Salvador. Quem crê em mim, disse Jesus, tem a vida eterna. Jesus é a vida e nós temos vida nele. Não pense que a morte de Jesus, ter ocorrido na ocasião da celebração da Páscoa, tenha sido a ironia do destino. Porque lembrando que Jesus morreu na sexta-feira da paixão, ou seja, na Páscoa. A Páscoa era uma festa judaica que demora 7 dias. E Jesus morre na sexta-feira da paixão, na Páscoa, e ele ressuscita também na Páscoa, porque era 7 dias essa festa. E agora nós observamos o seguinte, que isso não aconteceu por ironia do destino, não, era algo já planejado. Deus planejou que através do sacrifício de Jesus, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, através do sangue dele que foi derramado, nós somos purificados, nós somos perdoados, nós somos resgatados, tirados das trevas para a sua maravilhosa luz. Não antes, tudo aconteceu conforme o plano
perfeito de Deus, para oferecer o seu Filho em favor de todos, para que pelo seu eterno amor, os que o aceitarem, tenham em sua graça a misericórdia, a salvação na eternidade com Deus. João 3,16. O que nós temos em João 3,16, bem conhecido? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus envia Jesus, para que em Jesus possamos ter a vida eterna. Lembra que o sangue nas portas impedia que o anjo da morte entrasse e matasse quem estava ali dentro? Também hoje, quem tem o sangue de Jesus sobre a sua vida, sobre o arrependimento, a pessoa que nasceu de novo, se converteu, no dia do juízo, aquele que tem o sangue de Jesus, aquele que tem Jesus no coração, não experimentará a condenação eterna, não irá para o lago de fogo, que arde com fogo e enxofre, mas terá vida eterna. Vale a pena a gente estar com Jesus? Nos falta palavras para descrever tão grande obra de salvação, porque Jesus pagou o preço com o seu próprio sangue, ao morrer em nosso lugar na cruz. Não foi o cordeiro, como se fazia anualmente, que teria que ser sacrificado. Agora o próprio Cristo, o próprio Deus se fazendo carne, Ele morre a nossa morte, Ele derrama o seu sangue, para que através do seu sacrifício, o inocente morrendo pelo culpado, hoje nós somos resgatados, tirados das trevas para a sua maravilhosa luz. A Bíblia relata em Colossenses 2, 13 ao 15, e a vós outros que estáveis mortos, que lembrando que nós estávamos mortos em nossos delitos, nossos pecados, pelas vossas transgressões e pela incircuncisão, ou seja, a sujeira da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos. Oh, aleluia, Ele nos perdoa todos os nossos delitos, nossos pecados, e tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós. Nós tínhamos uma dívida impagável, não daria para pagar a nossa salvação pelos nossos pecados, mas a Bíblia fala que era contra nós essa dívida, e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial. Removeu-a inteiramente, encravando-a na cruz. Jesus, aquela dívida que era impagável, Jesus encrava na cruz. Está pago. Eu paguei um alto preço, diz Jesus, para mim e para você. Eu derramei o meu sangue para que você tivesse vida, para que você fosse liberto dessa escravidão, liberto das algemas que te aprisionavam. Você é livre hoje, mas para isso ter acontecido, precisou um preço muito alto, o Filho de Deus morrendo em nosso lugar, encravando na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Quando Jesus disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, está consumado, naquele momento Jesus triunfou. Enquanto todos pensavam que ali seria o fim, quando todos pensavam que acabou, nós temos algo maravilhoso. Olha aqui agora. Enquanto a Páscoa no Antigo Testamento é a libertação da escravidão no Egito, no Novo Testamento é a libertação da escravidão do pecado, realizada na pessoa de Jesus. Ele é o Cordeiro Pascual. E lembrando que aqui está o túmulo lá em Jerusalém, e esse túmulo, segundo os arqueólogos, segundo aqueles que pesquisam, é o túmulo que foi colocado Jesus. Mas nesse túmulo, nós temos ali na entrada uma placa dizendo: não está mais aqui, mas ressuscitou. Jesus está vivo, Ele vive. Oh, aleluia, por isso eu posso crer no amanhã. Por isso que eu posso crer, ainda que eu morra. Jesus disse: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Oh, aleluia, nós podemos crer no amanhã. Ele está vivo, e aqui é dentro desse túmulo que você acabou de ver, está vazio. Jesus não está mais lá. Ele esteve um dia, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Aleluia. Você que está em casa, você que está no seu trabalho, você pode dar glória a Deus, você pode aplaudir ao Senhor aí, você pode chorar, você pode se alegrar,
porque Jesus vive, Jesus vive, Jesus vive. Espírito Santo de Deus, traga essa vida também para esse ouvinte que está aí, ó Deus, por essa pessoa que está necessitada. Traga vida, Senhor, vida onde há morte, em nome de Jesus. Em tudo, Deus seja louvado, porque Jesus venceu a morte ao ressuscitar no terceiro dia, dando-nos a garantia de que juntos com Ele viveremos na eternidade. E a morte, independente do coronavírus ou qualquer outra situação, um dia nós vamos morrer, mas quem crê em mim, Jesus disse, tem a vida eterna. A certeza que nós temos é que um dia iremos morar na eternidade com Ele. Glórias a Deus. A instituição deixada por Jesus a todos os cristãos é que celebremos a Páscoa nele, na ocasião da ceia do Senhor, como foi celebrada por Ele e seus discípulos na noite em que foi traído, deixando a todos nós a ordenança de trazer tal acontecimento à nossa memória em sua realização, pois o pão simboliza o seu corpo e o cálice o seu sangue. Então lembrando que na ceia que Jesus celebra na Páscoa, Ele muda ali agora, e no lugar do cordeiro, no lugar das ervas amargas, dos pães asmos, Ele institui a Santa Ceia, e Ele agora pega ali o pão, pega o vinho, e Ele começa a dizer, porque sempre que comerem deste pão, e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. 1 Coríntios 11, 26, então o pão simboliza o corpo de Cristo, lembrando que quando Jesus disse, este é o meu corpo, Ele não tinha morrido ainda, então não era o corpo de Jesus, simbolizava o corpo, o pão ali que estava. Quando ele pega o vinho, o suco de uva, ele diz assim, este é o meu sangue, mas ele não tinha derramado o sangue dele ainda, então não era o sangue, mas simbolizava o sangue. Por isso na Santa Ceia, nós comemos o pão e tomamos o vinho, anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Porque vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo, Ele não está aqui, ressuscitou. Lucas 24, versículos 5 e 6. Portanto, não se engane, quanto ao verdadeiro significado da Páscoa, ela em nada associa com o que muitos comemoram, não tem nenhuma ligação com coelhos ou ovos de chocolate. Você pode comer, mas não associe eles à Páscoa. Não se pode perder a verdadeira essência, ou seja, o Cordeiro de Deus, Jesus, morreu a nossa morte, para nos libertar da condenação eterna. Deus abençoe a todos, e uma feliz Páscoa em Cristo, na alegria da sua ressurreição. Aleluia. Nós vamos participar da ceia agora, e é nessa alegria, não que Ele morreu, mas que o sangue dele foi vertido. Ele vai colocar para nós, amada minha, pode colocar um pouquinho mais para frente, fazendo um favor, viu, Joel, sempre um pouquinho mais para frente. Nós vamos participar da ceia. Eu quero chamar a pastora Bia aqui, em nome de Jesus. Glória a Deus. E você que está aí, que vai participar da ceia, está apto para tomar da ceia, eu quero que você esteja aí já com o elemento, o pão, o vinho, o suco de uva, para participar da ceia do Senhor. Eu quero ler uma palavra, depois a pastora Bia vai fazer a oração. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 diz assim: pois recebi do Senhor o que também lhe entreguei, Paulo dizendo, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam em memória de mim. Então hoje a Páscoa é a Santa Ceia, que fazemos em memória de Jesus. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comer este pão e beber este cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Então aqui nós estamos anunciando que Ele morreu, mas também nós estamos anunciando Ele vai voltar. Jesus vai voltar. E um dos sinais da vinda dele é as pestes, é as doenças, é a fome que nós estamos vivendo nos dias de hoje. E aqui na continuação diz assim, portanto todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Aí ele diz, examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice.
Ele não está dizendo para você não tomar e não comer. Ele está dizendo para você examinar. Então, neste momento, eu gostaria que você já estivesse examinando. Se você vai tomar a ceia, não tome a ceia de qualquer jeito. É muito sério isso. Tem que se arrepender, tem que confessar, tem que mudar o seu pensamento. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram. Dormiram aqui, que aqui morreram mesmo, porque tomaram a ceia indignamente. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados, para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem um pelos outros. Por isso que ao tomar a ceia a gente fala, vamos comer o pão, vamos beber. Então, fazemos isso juntos, porque ele disse, esperai um pelos outros. Vamos orar juntamente com a pastora Bia. Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, nós queremos nesse momento nos colocar na Tua presença. Nós queremos Te pedir perdão pelos nossos pecados, pedir que o Senhor venha nos limpar, Senhor, de toda essa impureza física, moral, que o Senhor passe nos nossos corações, em cada cantinho das nossas emoções, Deus, limpando tudo aquilo que possa ferir e nos afastar do Senhor. Que o Senhor perdoe pecados cometidos por ações, por pensamentos, por palavra, por omissão, por atitudes que não te agradou. Perdoa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Ajuda-nos a santificar-nos, a limpar-nos, a viver uma vida melhor, Senhor, em nome de Jesus. Uma vida que te agrade. Perdoa-nos, Pai. E nós estamos aqui para lembrar a aliança que nós fizemos com o Senhor. O dia em que te aceitamos e escolhemos o Senhor como nosso Salvador e Senhor. Nós te damos graça, porque o Senhor morreu por nós um dia na cruz, quando ainda pecadores, e o Senhor justificou-nos, Senhor. O Senhor nos limpou, e por isso hoje nós podemos te chamar de Pai, e podemos, nesse momento, participar desta comunhão com o Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo teu sacrifício, pelo teu amor por cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. A palavra do Senhor nos diz que na noite que Jesus foi traído, ele pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós. Que você está vendo ali cenas da paixão de Cristo, o corpo de Jesus sendo esmagado por nossa causa, para nos dar vida e vida abundante. Comemos todos em nome de Jesus. Eu sofreria de novo aquela dor. Semelhantemente, pegou o cálice e disse, esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Aqui está o suco de uva, o vinho, mas que representa o sangue de Jesus, que foi derramado ali, naquele dia, quando ele bradou, dizendo, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, está tudo consumado. Jesus morreu a nossa morte. Bebamos todos em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Toda honra, toda glória nós te damos, Senhor. Obrigado pela tua fidelidade. Obrigado pelo teu amor, pela tua bondade. Eu quero agradecer àqueles que estão conosco, em nome de Jesus, sabendo que Deus é bom em todo tempo, Ele é maravilhoso. Muito obrigado por você estar aí, neste momento, participando da ceia do Senhor, aprendendo sobre a Páscoa. Isso é muito bom. Eu quero agradecer àqueles que estão aí, a Viviane Ferreira, a paz do Senhor, nosso Redentor vive, amém. A Carol,
Um abraço aí para você, Carol. Deus abençoe o irmão Mário, o Márcio, toda a família. Deus é amor. Inclusive a Viviane, o Luco, o Rafael, um abraço para vocês. Lafayette também, um abraço para você, a Clélia. E sim, nesse sangue lavado, que Jesus possa nos abençoar. Deus esteja com todos. A Clélia, a paz também, a paz do Senhor a todos. Deja Peixoto, também sempre presente. Um abraço para você, Deja, a paz do Senhor. Ana Cláudia, o Edson, a família, a paz do Senhor Jesus, um abraço para vocês. A Cristina Matos, que bom. Paz, que essa Páscoa mude nossos corações para o Redentor. Amém. O Lafayette também está aqui juntamente, o Ney Ferracioli. Ney, um abraço para você, meu querido. Deus abençoe no coração aí toda a família. Antônio Ribeiro, lá de Penápolis, dizendo glória a Deus. A Geise e o Bruno, Deus abençoe vocês, dizendo glória a Deus. A Patrícia, a Dona Hilda, bom dia, paz de Cristo. A Marli também, dizendo bom dia. A Nadir, o Luiz, aí em concordância, amém, graças a Deus. Evangelista Adriano, a Dani, saudade de vocês. A Júlia, um abraço no coração, mais uma vez. O Ney Ferracioli, um abraço para você, Ney, Deus abençoe, orando por você também, toda a família. O Antônio, a paz do Senhor Jesus, feliz Páscoa a todos, amém. A Paulinha, o Joelson, a paz do Senhor, Deus é fiel. A Viviane, amém, glória a Deus, Deus nos guarde. E a Cristina, glória a Deus, nos ensine a sermos melhor, amém, é isso mesmo. Também está aí conosco o Flávio, Deus abençoe. A Dona Nazaré, o Marcos, que bom tê-los conosco, Deus abençoe mesmo. A Elza, minha irmã, o Fausto, um abraço aí. O pequeno Lourenço, graças a Deus se recuperando. Também o Alexandre, a Fernanda, toda a minha família, lá do Paraná, de Jales, aqui também de Bilac, lá de São Caetano, um abraço para vocês, Deus abençoe. A Maria de Fátima Gimenez, o irmão Eliseu, um abraço no coração, saudade de vocês. A irmã Edna Peixoto, que bom tê-la conosco. Também o nosso irmão Carlos, toda a família, e eu sei que muito mais estarão conosco. Vamos louvar ao Senhor com este louvor que não poderia deixar de cantar. Ressuscitou, Jesus vive, Ele ressuscitou. Cante com júbilo. Ressuscitou, 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 aleluia. Ressuscitou, 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 aleluia. Venceu a morte, venceu o mal, venceu as trevas, Jesus ressuscitou. Venceu a morte, venceu o mal, venceu as trevas, Jesus ressuscitou. Cante, ressuscitou, 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 aleluia. Ressuscitou, 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 aleluia. Ó morte, onde está, ó morte, a tua vitória? Jesus ressuscitou. Ó morte, onde está, ó morte, a tua vitória? Jesus ressuscitou. Ressuscitou, 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 aleluia. Ressuscitou, 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 aleluia.
Ele está vivo, Ele ressuscitou. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado, porque é nessa esperança que o Senhor está vivo, que nós adoramos a Ti na beleza de Tua santidade. Obrigado por esta manhã, obrigado por este culto, obrigado pela oração, obrigado pelos louvores, obrigado pela palavra, obrigado porque o Senhor está agindo, o Senhor está curando, libertando, o Senhor está vivo, e aonde há vida, a morte não pode permanecer. Obrigado, Jesus, que o Senhor está entrando nos leitos de UTI, obrigado que o Senhor está entrando nos lares, nas famílias, repreendendo a morte. Em nome de Jesus, passa com Teu sangue, Senhor, sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, que esse, ó Deus, destruidor não venha entrar, porque temos o sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus nos garante a vitória. Nos cubra com Teu sangue, Senhor, a nós e toda a nossa família, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos vocês, não somente hoje, mas para todos sempre, e todos os dias comigo. Amém e amém. Está terminado. Deus abençoe você. Uma feliz Páscoa, um bom domingo na presença do Senhor, e à noite estaremos novamente aqui para a glória de Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.